Então, antes da gente começar, só lembrando que a Patrícia ela vai fazer hoje. Boa noite. Oi, boa noite. A harmonização. Boa noite, desculpa. A Rosa vai fazer as vibrações. A Sheila colocou alguma coisa no grupo, pedindo para alguém substituir ela na prece final. Ela pediu para substituir, mas ninguém se manifestou, eu posso fazer, ou se vocês indicarem alguém. Já está escolhido por você mesmo, então. Aceitamos de pronto, sem negociar. Muito obrigada. Prece final. Muito obrigada, dona Aparecida. A família penhorada agradece. Espera aí, deixa agora dar uma... Agora Gente, vocês vão sair de férias hoje. Hoje é o último dia do semestre? Hoje? É. Eu vou interromper de novo esse compartilhamento. Nossa, esse semestre voou, não, gente? Não sei se só eu tive essa sensação, mas, nossa, eu já estou no meio do ano. Meio ano já foi. Quer dizer, cada ano que passa fica mais rápido. Meio ano já foi. Já foi. Yara, eu não sei se você comentou alguma coisa, eu não recebi a nota do último questionário. Olá. Claro que não recebeu, eu não mandei. Tá. Então ninguém recebeu, né? Não. Tá. Fica tranquila, porque no final da aula todos receberão. Menos a Sônia. Menos a Rosa também. Porque ela já está de férias, ela foi passear no céu. Olha onde ela está, tudo angelina. Alô, além. Alô. Foi só fazer uma visitinha, né, Sônia, rápida. Para ver a curva, mas já uma horinha. Não, ela me disse que foi lá para ver se a Evelina conta para ela o que vai rolar no estudo do livro. Eu comecei hoje, a Evelina ainda está viva. E ela te contou alguma coisa, Sônia? Babado, confusão e gritaria. Eu que faço a prece, né? Inicial, sou eu, né? Não sou eu. Como foi seu aniversário? É você? Lucia? Conta isso rápido. Como foi de aniversário, o seu dia? É verdade. Foi tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Você fez aniversário? Eu passei com um filho e uma nora, só porque o outro, meu filho com a minha nora, estavam com Covid. Nossa. Então, mas foi tudo bem. Depois a gente ficou conversando por vídeo, deu tudo certo. Né? Pronto. Vitória saudável. Gostoso. Foi tudo gostoso, graças a Deus. Foi tudo Fala bem. para o Sérgio que aquela foto que você postou, se puser uma barba nele, ele até vai parecer o pai do Alexandre. A cara. Você sabe que aquela foto foi de uma outra data. Mas como eu tinha uma foto, mas o Alexandre não estava, nem a minha nora, eu quis colocar a família toda, né? Então, aquela foto não é recente. Vamos lá, então, gente. Então, vamos lá. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos, então, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos a Deus e a Jesus, agradecendo mais uma quarta-feira bendita, poder estarmos todos juntos aqui para o estudo do Evangelho, para o aprendizado da doutrina espírita. Vamos pedindo a espiritualidade que envolva a Luzia, que preparou uma aula sensacional para nós hoje, que ela seja inspirada e carregada no colo pelos espíritos de luz para nos passar o conteúdo que ela preparou. Com esse sentimento de gratidão a Deus e de muito amor no coração, vamos envolver a Patrícia, que fará por nós a harmonização de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Só não reparem não que eu estou meio rouquinha hoje. Hein? Tá bom, Paty, pode ir. Então, vamos lá. Palavras de vida eterna, Emmanuel, 58. Em honra da liberdade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo, Colossenses 2,8. Se alcançardes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgueis, seja fácil semelhante viagem de espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Será surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história. Oi? O nome é Coide. O nome é Coide. Tira o som, ô Viviane. Vivi, tira o seu som. Ai, desculpa. Vivi, ela falou. Pode ir. Empavesados nas engenhosas criações mentais, desculpe, em que encarece a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa a que se alcolchetam famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos de verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo. Armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina a existência à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão, para que lhes engrosse o séquito da loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emite no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, portanto, e nos fazendo tributários da falsa glória em que se encausulam. Relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dado em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Fala um pouquinho do que você leu, Paty. O que você achou? Olha, eu achei o seguinte, tudo que está escrito aí, do momento que a gente entra na vida adulta, acho que é o momento que você parte, a gente é tentado em tudo, em vícios, em coisas erradas, parece que o ser humano é assim, ele tem, vamos dizer, 90% de incentivo para partir para o lado errado da vida. Eu estava lembrando uma palestra que eu assisti aqui em Goiânia, era um domingo de carnaval, né? E aí passou um filminho do YouTube, eu achei bem interessante, né? Aí estava mostrando o pessoal no bar, e aí os obsessores em torno da mesa, lá, incentivando as pessoas a beberem. Aí tinha um homem que entrou no bar e estava meio assim, entro, não faço. Aí os obsessores, vai lá, faz, não sei o quê, né? E o cara acabou cedendo, né? Aí, moral da história, né? A pessoa, o que os obsessores querem? Eles querem que a pessoa fique viciada, no caso do alcoolismo, para virar escravo daquilo e não evoluir na vida, né? A pessoa evoluir não, em todos os sentidos, né? Intelectual, moral, né? Na verdade, eles querem que a pessoa os nutra, né? Porque eles já não têm mais o corpo físico para escolher, para sentir os prazeres, né? São ex-alcoólatras, né, provavelmente. Eles precisam das pessoas, dos seres humanos para isso.
os espíritos obsessores, eles é isso, né? Eles se alimentam daquilo que a gente pode dar mais sensível. A bebida, o jogo, o vício, né? É um alimento para o obsessor, né? Qualquer vício, né? Mas o que eu acho importante desse texto e que eu gostaria de deixar para vocês como mensagem, a gente sempre se sente sozinho. Muitos de nós reclamamos o tempo todo daquilo que deixamos de receber, se foi o carinho do pai, o carinho do companheiro, a gente reclama da falta de tudo aquilo que a gente gostaria de ter. Infelizmente, crescemos e vivemos numa sociedade que aflora isso e incentiva isso. O que Emmanuel diz sabiamente aqui, nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos para aprender, para trabalhar, para aceitar as provas que nos são designadas. Então, em todas as vezes que a gente baixar a nossa guarda, que a gente ficar sensível, que a gente ficar triste, vão aparecer pessoas várias tentando nos levar para um caminho que certamente a gente não escolheria em outras circunstâncias. E a gente acaba se deixando levar, né? O que nós precisamos entender? Primeiro, estamos aqui para fazer, não para receber. Então, isto tem que ser a base para nos fortalecer no Evangelho do Cristo, sabendo que o nosso trabalho de caridade, de amor, dedicado ao outro, vai nos ajudar e nos fortalecer diante dessas provas a que somos submetidos, né? Então, que a gente consiga se fortalecer aqui, no estudo, né? Que já estamos um passo à frente de algumas pessoas, que possamos nos fortalecer nesse aprendizado, nesse estudo, para entender, finalmente, que não devemos cobrar ninguém por aquilo que gostaríamos de receber. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer. E para fazer e nos fortalecer, evitando que sejamos alvo de pessoas mal intencionadas, de espíritos mal intencionados. Que os espíritos são algozes mesmo quando eles querem nos perseguir. Então, nós precisamos vigiar e orar as nossas atitudes e nos elevar no Evangelho do Cristo. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse texto, gente? Alguém quer fazer um comentário? Não? Então, Lu, bora para a aula. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção e combate às drogas lícitas e ilícitas. É a dependência química e o espiritismo. Uma visão espírita. Eu peguei algumas informações do José Carlos Pereira Jotes, do Chico e do Allan Kardec. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai tentar entender um pouco? O que é dependência química? O que são as drogas? Quais os fatores que predispõem à utilização delas? A gente vai fazer uma reflexão sobre isso. No que o conhecimento das leis que regem a espiritualidade pode auxiliar no combate à dependência química. E como o espiritismo pode contribuir com este problema? Então, vamos ver o que seria a dependência química. É a relação de uma pessoa com determinado elemento químico em que a pessoa não pode ficar sem este elemento químico específico. E a droga? Ela originalmente era toda substância empregada como um ingrediente na farmácia ou na química. Então, vem a drogaria, né? Que a gente fala assim, drogaria. Então, a droga é aquela medicação, é aquele componente, aquela substância. Atualmente também é chamada de droga a substância entorpecente, alucinógena e excitante. Então, ela ganhou essa outra definição também.
O consumo de substâncias psicoativas ocorre há milênios. Antigas civilizações, feiticeiros utilizavam alucinógenos para entrar em contato com os espíritos. Então, a gente via, né, os feiticeiros nas tribos usando essas substâncias que eles pegavam da natureza. Os alucinógenos eram utilizados apenas em momentos importantes, necessário aconselhamento espiritual, e as drogas são geralmente utilizadas na busca do prazer ou para alívio da dor, física ou psicológica. Então, antigamente era utilizada com esse objetivo específico, né, em momentos específicos. E agora não. Agora não mais. Elas são uma busca de alternativa para resolver ou fugir de determinada situação. Dividimos os fatores de predisposição em a sociedade, que pode ser um fator que ajude, o trabalho, amigos e os relacionamentos familiares. Então, vamos ver cada um deles, o que eles podem nos ajudar e nos empurrar para as drogas. A sociedade, ela, ao mesmo tempo que ela condena, ela causa, ela estimula o consumo sem dar condições iguais a todos. Oferece soluções químicas para problemas físicos. Ela incentiva a alienação dos membros para mais facilmente dominá-los. E a prática de rituais sociais e religiosos, onde são utilizadas substâncias entorpecentes ou estimulantes, tanto as lícitas como as ilícitas, né? Então, a gente percebe que a sociedade ela dá uma estimulada, principalmente nas drogas lícitas, né? Que é a bebida, o cigarro, né? Então, ela incentiva, ela não condena, principalmente as drogas lícitas, né? E que, na maioria das vezes, ela é um caminho para você chegar nas outras mais pesadas. O trabalho também pode contribuir? Pode. Ela pode ajudar na falta do trabalho. Então, o desespero, né, que a pessoa fica porque não consegue um trabalho para poder suprir as necessidades básicas, e aí a pessoa acaba entrando num desespero e procurando a droga. A insatisfação com a atividade realizada, está num trabalho que não lhe agrada. A insatisfação com rendimentos obtidos, não é aquele salário que ele estava precisando, não é um salário que consegue suprir todas as suas necessidades. E o ambiente, que ele estimula o uso. Então, são os happy hours, né? Ou então o próprio ambiente de extrema competição, de humilhação, de humilhação mesmo, né? Entre aquelas relações difíceis entre empregado e empregador. Os motivos que ajudam a se afastar da droga nesse ambiente do trabalho. É mudança de hábito. Então, se você tem o hábito de ir para esse happy hour, então você cai fora dele, né? Você se livra dele porque sabe que não vai ser bom. Autonomia. Eu escolho o meu destino, eu escolho o meu caminho. Será que eu preciso estar nesse ambiente para poder ser aceito, né, de repente, no ambiente de trabalho? Buscar novos tipos de prazer. Buscar novos... estou em aula, filho, desculpa. Desculpa, gente. Buscar novos tipos de prazer. Então, outras alternativas, né, que vai te afastar desse tipo de consumo. Ocupação útil do tempo. Então, se você está afastado, se você está isolado, às vezes o fato de você estar sem nada a fazer vai te levar. Então, é importante que você se ocupe.
e, principalmente, a ter a sintonia com Deus. Porque tudo vai fazer você se aproximar ou se afastar de acordo com a tua sintonia, de acordo com a tua vibração. Então, se você está deprimido, se você está insatisfeito, a espiritualidade que vai se aproximar vai se alimentar daquele tipo de sintonia, né? Agora, se você se liga a Deus, se faz uma prece, se está se deprimindo e vai tentando sair dessa situação, aí é difícil você entrar, porque, na verdade, nós escolhemos o nosso destino. Amigos. A influência das amizades para usar drogas. Adaptação ao grupo. Então, a gente imagina um adolescente que quer participar daquele grupo bem popular, então, ele, às vezes, entra e está aberto para tudo, né? Então, é a resistência em se afastar de amigos que utilizam. Então, é a sintonia energética. Então, ele, como está inseguro, às vezes, ele quer entrar e não quer dizer não, né? Então, muitas vezes, esse é um caminho muito ruim. A falta de amigos e dificuldade de viver só. Então, o fato de você ser muito tímido ou sofrer bullying faz, às vezes, você também caminhar para esse lado. A presença de falsos amigos que apenas se aproximam por interesse. Por interesse, às vezes, até de te apresentar a droga, né? Então, está vendo que você está meio longe, que não tem pessoas que possam te influenciar positivamente, é justamente nesse momento em que eles se aproximam para te apresentar a droga. A influência das amizades para afastar das drogas, agora. Hábitos saudáveis. Então, como nós temos o nosso livre-arbítrio, aquelas pessoas com quem nós vamos nos aproximar, a gente tem que entender o que vai ser bom ou não para mim. E, principalmente, a espiritualidade. A gente tem que ficar ligado na espiritualidade para eu não deixar me envolver por essas situações, que, às vezes, vão causar um dano tão grande, para eu conseguir sair, vai ser uma dificuldade muito maior. E aí, os relacionamentos familiares, que eles têm um peso muito grande nessa questão. Eles atuam como estímulo ao consumo quando tem uma desarmonia doméstica. Brigas entre pais e filhos e entre irmãos. Essa desarmonia doméstica muitas vezes faz a procura por esses amigos inapropriados, por essas situações de depressão que a pessoa vai buscar um alívio na droga, né? Então, é importante que essa desarmonia ela seja observada por todos os membros, porque, às vezes, o mais fraco é que cai nessa situação da droga. Falta de respeito e diálogo entre os integrantes da família. A agressividade entre os membros da família. Mau exemplo dos membros da família. Então, às vezes, um membro da família que bebe um pouco mais, que fuma, que joga, que tem outro tipo de vício e que vai se apresentando para essa família, né? Para esses membros, né? Para todos os membros, né? Não só colocando como os pais, mas como os filhos. De repente, um filho mais velho vem que apresenta, né, essa droga, que começa a não apresentar droga para a família, mas começa a apresentar que está viciado, né? Então, às vezes, acaba contaminando essa família. E excesso de restrições ou de liberdade. Então, o diálogo é o principal caminho para a gente poder observar essa situação. Atuam como estímulo para a recuperação dentro do âmbito familiar. A prática de amor e perdão. A paciência. A predisposição espiritual ao consumo conforme suas crenças e forma de interpretação dos fatos diários. Então, se você consegue
observar o que está acontecendo, assim, de perto mesmo, né? Então, às vezes, um dos membros da família, que não precisam ser só os filhos, um dos membros da família que está mais isolado, que tem pouco papo, que a sua rotina está sendo modificada, isso tudo a gente tem que ficar atento, né? Porque, através dessa nossa atenção, é que a gente vai conseguir observar o que está acontecendo. E aí, através da paciência, do diálogo, da conversa, da religião, da espiritualidade, a gente consegue pontuar e auxiliar. Exemplo, alguém sofre uma desilusão amorosa. Uns procuram os amigos, outros buscam medicamentos, álcools, entorpecentes, para diminuir o sofrimento. Explica-se pela predisposição espiritual. Então, tudo bem, a gente vai tratar mais à frente que existe uma predisposição espiritual, mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem o livre-arbítrio. Nós é que decidimos o caminho que a gente vai. Logicamente, quando a gente tem uma desilusão amorosa, ou a gente perde o emprego, ou está passando por uma situação difícil, a gente cai na tristeza, cai no desânimo. Mas é importante que a gente tenha o amparo da família. A família justamente tem que estar nesse momento para nos suportar, para nos dar o amparo, né? Ou se a gente não tem uma família que possa nos ajudar, os verdadeiros amigos que querem realmente o nosso bem, né? Que é a nossa família espiritual, na verdade, né? Às vezes não é uma família do sangue, mas é uma família que você construiu em outros momentos. Então, esses amigos também nos auxiliam muito nessas situações mais difíceis. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho das drogas lícitas. Alguém quer fazer algum comentário até agora? Eu queria falar uma coisinha, Luzia. Fala, Rosa. Eu acho que tem, além de tudo isso, existem os valores de cada família, né? Eu me lembro que hoje meu filho é um adulto estabelecido, mas na adolescência, uma vez eu cheguei do trabalho e estava ele e mais 3 amigos, escondido no lugar do prédio, eles estavam fumando maconha, né? E chamei, a gente conversou e tudo mais, e liguei para as outras mães, porque eu me senti na obrigação, depois veio dizer que vai para minha casa, e não era, eu acho que era uma fase mesmo, foi uma fase, graças a Deus foi uma fase curta e passou rápido. Mas eu liguei para uma das mães, e aí eu comentei com ela, eu falei, olha, o Thomas está aqui, eu cheguei do trabalho, peguei eles estavam fumando maconha, e eu queria que você tomasse ciência disso. Ela falou assim, mas tranquilo, Rosa, porque aqui em casa eu fumo junto com os meus filhos. Nós fumamos os 3 juntos. Eu falei, olha, aqui em casa ninguém fuma junto nada, tá? Só para esclarecer, aqui em casa as regras são bem diferentes da sua casa. Se para você isso é uma coisa corriqueira, para mim não é. Eu fiquei tão chocada na época, né, que isso aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, é natural, eu fumo aqui com os meus filhos, a gente fuma junto. Então, assim, tem os valores familiares. Sim, também. Sim. Além de tudo isso que você falou, é uma questão de valor. Quer dizer, o que para mim chocou, para ela era natural, era rotina. Ela e os filhos fumavam abertamente em casa. Então, é um fator também que facilita, né? Realmente, são os valores, né? Que cada família tem, né? Você sabe que quando os meus filhos eram adolescentes, eles ficaram adolescentes quase na mesma fase, porque eles têm 2 anos e 2 meses de diferença. Eles saíam para as baladas, que aquilo já me deixava com o coração na mão, e aí eu ficava atenta, né? Então, quando eles voltavam, eles sabiam que eu falava que eu era policial feminina, né? Então, eles chegavam em casa, eu abria a porta. Eles não levavam a chave, então eles tinham que tocar a campainha
e eu abria a porta, né? Então, eles me avisavam a hora mais ou menos que iam chegar, se eles não estivessem chegando, graças a Deus, tinha o celular para eu encher a paciência, e eles chegavam e eu ficava ali, eu cheirava, eu via bem, e aí, tudo bem? Né? Ficava bem olhando, porque era o que eu podia fazer, além de todos os valores que eu já tinha passado, eu sabia que a influência do grupo podia ser muito, né? Podia Sem ser dúvida, complicada, né? Então, Não, eles sabiam também que quando eles chegassem, independente da hora, ia ter a PM lá esperando. Eu também eu fazia exatamente a mesma coisa, era eu que abria a porta, sabe? E eu que discretamente já... Sim, é. Então, eu acho que é uma maneira da gente também ter, né, de cuidado, né? Além de todos os valores, de todas as preocupações que a gente passa, né? Por isso que eu acho que o que me causou tanta estranheza foi o fato dessa mãe falar com tanta naturalidade que ela e os filhos dela fumavam junto em casa. Né? Mas você sabe, até a gente agora fazendo uma observação que me veio agora, né? Você vê essa mãe, ela participava junto, então ela também curtia, né? Vamos dizer assim. Agora, então, de certa forma, ela sabia onde o filho estava andando, porque ela, de certa forma, era permissiva, né? Ela tinha permitido. Às vezes, o ruim, eu acho que, na verdade, o pior é quando a família não acompanha, a família não está olhando, né? Então, isso eu digo não só em relação aos... em relação aos jovens, mas às vezes é a mulher ou o marido que de repente entra nessa, né? E às vezes a pessoa não percebe, né? Naira, pode falar, Naira. É isso que eu ia comentar, Luzia. Eu sou a mãe inverso. Eu fui mãe com 17 anos, né? Eu tenho uma filha de 19 anos. E eu era a mãe que levava ela para balada, eu era a mãe que levava ela para as festas da faculdade, e eu sempre fui uma mãe liberal. Eu nunca tive esse tipo de comportamento de querer... Claro, a gente tinha os nossos acordos, né, eu sempre queria saber onde ela estava, quem eram as companhias, mas eu sempre tive o meu pensamento que eu crio as minhas filhas para o mundo e que eu precisava ensiná-las a dizer não, mas de nenhuma forma eu proíbo elas de fazer qualquer coisa, e assim, eu tive um ensinamento da minha mãe que é assim, notícia ruim chega logo, então vai para a balada, eu desligo o meu telefone, eu vou dormir, e se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tive uma noite de sono, e no outro dia a gente vai resolver ver o que aconteceu. Então, eu sempre deixei. E assim, hoje a minha filha, ela é uma pessoa muito responsável, trabalha, tem a vida dela, vai casar daqui 2 anos. Então, assim, construiu a vida dela de forma muito organizada e assim, eu acho que aí tem vários prismas, né, para a gente avaliar essas questões, né? Mas, de toda maneira, Naira, você falou uma coisa muito importante, você tinha os acordos. Então, você não deixou de educar em nenhum momento. Você tinha uma outra conduta a nível familiar, mas em nenhum momento você deixou ela livre. A liberdade que você deu era a liberdade com responsabilidade, ou seja, eu te ensinei, agora você tem a obrigação de fazer a coisa certa, porque eu já te ensinei. Então, é a liberdade com responsabilidade. Né? Então, em nenhum momento você não acompanhou, você agiu de uma outra maneira, né? Sim, mas de toda maneira você sempre foi responsável de não abandonar, né? a questão de orientação. Eu sei que tem mais alguém que levantou a mão, só que eu não consigo ver. Sou eu, a Tati. É a Tati. Oi, Tati. Então, eu sou um pouco como a Naira, assim, né? Eu não sou uma mãe nova, eu tive minha filha com 32, hoje ela está com 15 anos,
E eu fui criada, né? Minha mãe, ela era enfermeira, ela era enfermeira da UTI, do Hospital Sírio-Libanês, e ela criou a mim e minha irmã sozinhas, né? Porque separada, e a gente acabava dormindo sozinha, eu e minha irmã, porque ela tinha que trabalhar, né? E aí, ela sempre colocava assim pra gente, porque ela trabalhava no ambiente de UTI, e ela falava assim pra gente, eu não posso ter dor de cabeça, eu não posso ter preocupação, porque se eu tiver a preocupação, eu posso matar um paciente, e vocês vão ficar sem mãe. Então, eu e minha irmã hoje é 10 anos mais velha do que eu, né? Essa minha irmã que tem demência. A chantagem sempre funciona. É um argumento muito bom. Mãe sabe como fazer, né? E a minha filha fala isso mesmo, que eu sou exatamente assim. Então, e eu cresci num Bexiga, né? Na década de 90, 80, 90, cresci num Bexiga, 13 de maio, meus amigos todos fumavam maconha, minhas amigas todas engravidaram. Ponto assim, por exemplo, eu estava na escola de manhã com meu amigo fazendo prova, à tarde, não sei se vocês lembram, tinha um programa na televisão que era do Gil Gomes, que ele ficava assim com a mão. E aí teve um assalto num prédio, num Bexiga, um menino que estava comigo de manhã, ele estava sendo preso à tarde. E eu falava, meu Deus, né? Meu Deus. E eu sempre fazia, né? Minha mãe me colocava no DEF para fazer, não tinha dinheiro para pagar, então eu fazia no Ibirapuera natação, sempre fui de fazer balé, sempre fui de inglês. E um dia eu estava com a minha mãe na rua e uma menina virou para minha mãe e falou assim: então, tia, essa menina aqui é muito bonitinha para andar aqui, ela não tem nenhuma marquinha no rosto. Aí minha mãe falou: por que não? Ah, porque ela nunca topa nada, ela nunca topa beber, ela nunca topa fumar, ela nunca topa nada. Aí minha mãe falou, então, ela tem personalidade, vocês não. Né? Bom, desse dia em diante eu nunca mais tive problema no Bexiga. Nunca mais. Porque eu era, assim, sabe a princesinha ali, né? E, na verdade, não era. Eu tinha que limpar a casa, tinha que fazer as coisas, tinha um monte de coisa. Com a minha filha, eu tenho a seguinte conduta. Por exemplo, hoje. Hoje ela vai numa festa do grupo do ensino médio do Mackenzie, uma festa fechada, open bar. R$50. Ela tem 15 anos de idade. E ela já vai para esses rolês, já tem um ano e meio, mais ou menos, e ela fala para mim, mãe, cigarro eletrônico está rolando solto, bebidas, a delivery não pede RG, né? Não pede. E assim, eu não quero, eu tenho vontade de experimentar, eu não quero fazer escondido. Eu falei, beleza, porque eu sempre falo para ela, né? Shakespeare tem uma frase que é fantástica: o fruto proibido é mais gostoso. Sempre teve, né? O gosto do fruto proibido é bom. E aí eu falei, não tem problema, você pode experimentar, desde que você não misture e não exceda. E aí eu uso, desculpa a expressão, eu uso uma frase que é bem grossa. Eu falo, então, cu de bêbado não tem dono, tá? Então você presta atenção. E Deus é tão maravilhoso com a minha boca que teve um bloquinho antes da pandemia, que a gente foi, um bloquinho aqui na Luz do Mont Vilares. E uma menina que estava com ela no rolê no dia anterior, estava lá estirada no chão, porque colocaram droga na bebida dela. Eu falei, então, tá vendo isso aqui? Ó, cu de bêbado não tem dono. Quem quiser faz o que quiser com essa menina. Isso foi um alerta, assim, né? Ela falou, nossa. Eu falei, o que a gente vai fazer com essa menina agora? A gente vai pegar essa menina, porque você conhece essa menina, nós vamos colocar essa menina no carro, nós vamos levar para o hospital e nós vamos ligar para a família dela. É simples assim. Quem sou eu hoje? Eu sou a mãe que, assim, eu não consigo desligar meu celular ainda, Naira. Na boa, não consigo. Mas eu tenho uns apoios, assim, hoje ela vai para a festa, a mãe vai levar. Às 2h da manhã, não tem problema, eu vou buscar. Eu não tenho problema com isso. Como vocês sabem, meu marido toma uma cervejinha, não sei o que, amanhã ele vai trabalhar às 5h30 da manhã. Não tenho problema com isso. Estou operada do joelho, mas eu vou buscá-la às 2h da manhã. Não abro mão disso. Né? Só um minutinho, gente. Só abram o microfone de vocês na hora que vocês forem falar, porque está dando bastante interferência, viu? Obrigada. Então, é essa a conclusão. Eu dou essa liberdade com responsabilidade, né? Porque como ela tem um pressuposto de daqui 3 anos fazer faculdade fora, eu falo, então, você só vai se você conseguir me provar que você dá conta de cuidar de você. Do contrário, você não vai. É simples assim, né? Então, hoje, ela é assim, ela é amiga dos meninos porque ela não fica com um, não fica com outro, não fica com outro, não fica com outro. Então, todos os amigos vêm e procuram por ela.
Já aconteceu, eu sou a mãe, que a menina deu PT, a mãe acha que a menina é uma santa. Mãe, ó, fulana desmaiou aqui, o que eu faço? Pelo amor de Deus, tem suco de laranja, tem Coca-Cola, né? Dá Coca com açúcar, põe essa menina para vomitar, enfim, né? Não sei se eu estou sendo certa ou errada, mas assim, por exemplo, já tentei falar com essa mãe, só que essa mãe não me ouve. Pra você ter uma ideia, a menina está andando com tanto maconheiro que a mãe mandou a menina fazer um intercâmbio em Nova York. Olha que punição ótima, né? Então, assim, o que ela está dando exemplo? Vamos andar com todo mundo, porque a gente vai viajar para Nova York. Simples assim, né? Aí eu já olho para mim e falo, então, você sabe que nossa realidade é outra, né? Bem outra. Então, você veja, em todas as situações, tanto no meu relato, no relato da Rosa, no relato da Nair, no seu Renato, Tatiane, o diálogo, muita conversa, muita orientação. Sim, aqui é muita. Então, independente se uma fica acordada ou fica esperando, uma desliga o celular ou não, isso é uma questão da mãe, né? Isso é uma questão individual de cada uma. Sim, mas, sim. Ou seja, o mais importante disso é a orientação que foi dada, é a atenção que se dá a todo momento. E como, com isso, o jovem vem e tem na família o ouvido, né? Então, eu sei que ela vai me ouvir, eu sei que meus pais vão me ouvir. Não vão me castigar, eles vão me ouvir, vão me orientar. Então, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? É sempre o melhor caminho. Eu tenho essa premissa com ela, assim, conte uma verdade que me doa do que uma mentira que me acolha. Sim, sempre, sempre. Porque, na verdade, eu vou te ajudar para o resto da vida. Na mentira, eu sou capaz de te levar para a polícia, se for o caso, na mentira. Exatamente. Porque eu odeio esse tipo de coisa, eu sou bem radical nesse ponto. Então, assim, vamos trabalhar na verdade. E tem dado certo, graças a Deus, assim. Eu acho que é sempre o melhor caminho, né? Tem mais alguém de mão levantada? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver as drogas lícitas. São as drogas sociais aceitas e utilizadas livremente nos lares. Às vezes são inicialmente estimuladas pelos pais ou indicadas pelos médicos. Né? Eu tive uma ocasião, um aluninho, eu estava dando aula no pré, e o menino, eu conversava muito com ele, os pais tinham uma esfirraria, e o menino ficava muito tempo com os motoboys. Então, os pais ficavam na cozinha e o menino ficava muito conversando com os motoboys. E aí também ele me falava umas realidades, assim, umas conversas muito adultas, né? E em uma ocasião ele chegou e falou que um dos rapazes lá deu a cerveja para ele experimentar e o pai viu e deixou. Então, de repente, uma estimulada dessa, né? Um incentivo, não, pode tomar, pode ir tomando, não tem problema. Né? Então, não é bem por aí, né? Isso não é o caminho. Então, são elas o álcool, cigarro, medicamentos alucinógenos. São as drogas que são permitidas. O álcool, em muitos casos, porta de entrada para outras drogas. É um hábito cultural enraizado, resistência à mudança, dificuldade. Então, existe, como ela não é ilegal, então a pessoa pode tomar tranquilamente. Tranquilizantes, indicados inicialmente para tratar problemas de saúde. Justifica-se o uso por tempo limitado devido a estado emocional alterado, excesso de atividades, insônia, e quando percebe, já está dependente. Então, são os calmantes, né? São os antidepressivos. Muitas vezes é necessário a pessoa, né? Mas ela tem que fazer um acompanhamento bem rigoroso com o médico para não se deixar ficar numa dependência. E aí tem esse livro que fala sobre o cigarro, né? Uma explicação do Chico. Cigarro, ação no perispírito. Sabemos, portanto, que o perispírito é o agente intermediário das sensações externas. Tudo o que façamos nele fica gravado, indelevelmente, como se fora num filme intocado.
Então, seja bebida, seja droga, seja o remédio, seja o cigarro, tudo vai ser gravado no nosso perispírito. Após a morte do corpo físico, as sensações se generalizam no espírito, ou seja, as dores não ficam localizadas. Num paciente que tenha desencarnado, por exemplo, de câncer pulmonar proveniente do uso prolongado e constante do cigarro, o espírito ele não fica propriamente sofrendo de um mal localizado, mas de um mal correspondente que lhe abrange toda a constituição espiritual. Então, você desencarnou, você deixou de ser viciado no cigarro? Não, você continua. Só que você está num outro corpo, né? Você tá num aspecto diferente. E o vício ele vai continuar, não da mesma forma, no mal localizado, mas no mal correspondente, ou seja, a necessidade do cigarro, do vício, vai continuar. A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Aí o Chico explica. Até quando? Até quando isso fica? Então, aí vem a resposta. O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico. O que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Então, isso quer dizer o quê? Então, ele fumou durante 5 anos, ele desencarna viciado, ele vai, no plano espiritual, ele vai demorar mais ou menos uns 5 anos para conseguir se livrar totalmente dessas sensações, desse desejo. Isso em relação ao cigarro, assim, em relação a todos os outros vícios. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, como ingredientes análogos aos cigarros terrestres. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai para uma clínica de reabilitação, ela vai fazer aquele período de desintoxicação, aqui no plano terrestre. No plano físico, no plano espiritual é a mesma coisa. Ela vai passar por um processo de desintoxicação, adaptado ao mundo espiritual. Então, é isso que está explicando no slide. Cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Muitas vezes, os filhos ou netos de fumantes inveterados são aqueles mesmos espíritos afins que já fumavam ou usavam agentes alcoólicos em companhia deles mesmos antes do retorno à encarnação. Então, a gente sabe que a gente volta no plano terrestre, na família que a gente precisa para poder se desenvolver, para poder evoluir, para poder resolver as pendências. Alguma dúvida? Alguma observação? Então, eu vou seguir. Agora, sobre as drogas ilícitas. Aquelas com poder maior de destruição, de prejuízos para o organismo, com possibilidade, inclusive, de provocar a morte. Entre essas drogas, podemos citar a maconha, cocaína, o crack, alucinógenos como o ectase e o LSD. A maconha. Efeitos imediatos. Perda de noção de tempo e espaço, lentidão de raciocínio, euforia. Crises psicóticas, em altas doses alucinações, dilatação dos brônquios e etc.
A maconha. Ela está como droga lícita para medicação, que ainda está em discussão como vai ser feito isso. Então, tem o uso da maconha para algumas doenças, e ela auxilia muito. Mas aqui a gente está colocando ela como ilícita. Memória e capacidade de raciocínio prejudicados, danos nos neurônios. Fumar 3 cigarros por dia tem o mesmo risco de câncer de pulmão que fumar 20 cigarros comuns por dia. Então, a quantidade de prejuízo é bem maior. Agora, a cocaína. Efeitos imediatos. Diminuição de fadiga e fome e sensibilidade à dor. Por isso que a pessoa busca justamente para ela sair daquela sensação que está lhe fazendo mal. Paranoica, taquicardia. Grandes doses podem causar parada cardíaca e morte. Efeitos a longo prazo, dependência e lesões cerebrais, mucosas nasais corroídas, perda de peso e alterações hormonais. Agora o crack, que é o que deixa a gente mais mexido, né, quando a gente vê na Cracolândia aquelas pessoas com aquele estado, né? Euforia por pouco tempo, seguida por depressão. Então, por isso que ele tem que cheirar cada vez mais, porque é por pouco tempo que tem aquela sensação. Hiperatividade, insônia, perda de apetite, desnutrição. Com uso constante, desinteresse sexual, comportamento violento, paranoia. Efeitos a longo prazo. Uso contínuo pode causar ataque cardíaco e derrame cerebral. Podem surgir contrações no peito, seguidas de convulsões e coma. O LSD faz um efeito imediato. Alucinações podem ter reações psicóticas ou cometer suicídio. Aumento da sensibilidade auditiva e percepção visual. Efeitos a longo prazo. Resíduos podem permanecer no cérebro por meses, causando novas alucinações sem aviso. O êxtase. Efeitos imediatos. Desinibição, elevação do humor. Então, as pessoas que procuram, muitas vezes, querem deixar aquela inibição, aquela sensação, querem se soltar mais. E aí, o que ela pode causar? Pânico e depressão, suor intenso, ressecamento da boca, náuseas, coceiras, cãibras, fadiga, dor de cabeça, temperatura corporal pode chegar a 42 graus, causando morte e insônia. Efeitos a longo prazo ainda desconhecidos. E essa é uma droga que rola muito nas baladinhas, né? Alguma dúvida, gente? Então, vamos seguir. Agora, a gente vai fazer uma relação das drogas e da mediunidade, com a espiritualidade e com o espiritismo, no que ele pode nos auxiliar. Dependente químico, ele apresenta estados de transe induzido pelas substâncias que utilizam, aumentando a sua percepção do plano extrafísico, facilitando sua comunicação com o plano espiritual, sofrendo também sua influência. Então, vocês imaginem que, se ele está sob o efeito da droga, qual é o espírito que vai se aproximar dele? É aquele que está desencarnado, que continua com o vício, que vai precisar daquele encarnado para conseguir se alimentar do vício. Ele continua viciado, o desencarnado. E o Chico nos explica: o uso das drogas também lesa o corpo espiritual perispírito? Sim, considerando-se a questão do intervalo para a colheita, que nem sempre é imediata. As lesões vão aparecer no transcorrer do tempo,
seja aqui na Terra, com um indivíduo ainda encarnado, seja desencarnado ou na próxima existência. Depende do grau do vício, né, do envolvimento desse espírito com as drogas. Então, ele vai conseguir ficar mais tempo envolvido nisso ou não. A lei é justa e soberana na vida. Semeou, vai colher, nos dizeres de Jesus. A cada um, segundo suas obras. Com a condição de que o amor pode atenuar nossas contas. Então, a gente lembra que quando o desencarnado ele desencarna viciado, em que vício for, ele vai ser amparado. De toda maneira, ele vai ser amparado. O Espiritismo veio confirmar as leis divinas materiais e também as espirituais. O perispírito sofre essas repercussões do uso, do abuso do álcool e outras drogas, registrando e expurgando no futuro com dor no seu aperfeiçoamento. Então, se durante o processo de desintoxicação no plano terrestre ele já tem o sofrimento, no plano espiritual também. Os vícios, os abusos e as más ações vão dando ao corpo espiritual forma grosseira e opaca, acorretando-o à primeira esfera espiritual, que é o umbral, por sua própria materialidade, condenando o espírito a ficar encerrado nas baixas regiões do nosso planeta. Então, ele vai ficar nessas regiões que ele mesmo escolheu ficar, pela própria livre-arbítrio de procurar as drogas. Não que ele vai ficar sem amparo, ele vai ficar amparado, desde que ele consiga perceber que ele necessita desse amparo. Enquanto ele não perceber que ele precisa de ajuda, ele fica ainda se aproximando dos encarnados que estão viciados, se alimentando do vício deles. O filósofo francês Leon Denis afirma que cada pensamento ruim, cada ato criminoso, cada hábito pernicioso provocam uma contração no ser psíquico, condensando o corpo espiritual, entenebrecendo-o e carregando-o de fluidos grosseiros. Então, não é só o vício, não. É cada pensamento ruim, cada ato criminoso, cada hábito pernicioso vai deixando o nosso perispírito mais denso, mais escuro, mais carregado de fluidos negativos. No livro Sexo e Destino, psicografado pelo médium Chico Xavier, vamos encontrar um caso muito curioso. 2 desencarnados moram numa casa e acompanham o proprietário Cláudio, que é um contumaz usuário de álcool. Além da indução ao vício, ainda o induzem a uma perversão sexual com a filha. Os 2 habitantes do além são almas que deixaram o corpo e não deixaram a sede do alcoolismo, locupletando suas vontades de perispírito a perispírito do encarnado. Então, eles continuam se alimentando e induzindo a esse encarnado a continuar no vício. Então, aí vai depender muito da força do encarnado de querer sair dessa situação. Por isso que é importante a família, os amigos, o trabalho, a sociedade, para conseguir sair dessa situação. Inácio Ferreira, trabalhando como psiquiatra, afirmava que as dependências químicas não desaparecem com a morte do corpo e levam o espírito a sofrer no além e noutra vida. Aí ele diz, o alcoolismo passa de uma encarnação para outra. Os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego. A intoxicação psíquica persiste, pois o espírito não morre, continua a sua vida como repositório dos sentimentos, dos seus desejos. Então, a pessoa que entra num vício, ela sabe que ela vai fazer uma ferida no perispírito, né? Isso não quer dizer que ela, numa próxima encarnação,
ela vai ter o contato com o vício, mas ela vai ter o livre-arbítrio para ela ir ou não. Porque ela já foi trabalhada durante o plano espiritual. Allan Kardec afirma que morto o cão não cessa a raiva. Da mesma forma, podemos dizer que morto o corpo não cessa a vontade, não cessam as tendências viciosas do espírito. Para a redenção, só um trilho saudável. Qual será? Esforçar-se para a dilatação da consciência acerca das consequências dos hábitos negativos para o corpo material, o perispírito e o espírito. Desde agora na matéria, bem como na existência espiritual, o esforço na educação da vontade. Então, a gente está falando sobre as drogas, mas a gente não pode esquecer que esse esforço, esforçar-se a dilatação da consciência, tem que ser com as questões do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da falta de perdão. Tudo isso é esse pacote de esforço que a gente tem que se melhorar. Finalizamos nosso comentário com um apelo feito por um médico que na Terra fez experiências abusivas com o álcool e o tabaco e sofreu no além as consequências de seu perispírito. Então, o que ele nos diz? Ó amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então tá. Então, mas eu tenho, assim, uns questionamentos assim, a fazer, né? Oi, fala, Patrícia. Eu já vi, assim, muita gente comentando, pessoas que trabalham com crianças, que de uns anos para cá, aumentou muito o número de crianças, assim, especiais, né? Vamos dizer assim, né? Será que isso não tem alguma relação com gente que abusou do perispírito e encarna nessas condições? Olha, a gente não tem a certeza quando a pessoa vem com algum problema ou físico ou de debilidade, né? que ela tem alguma normalidade, seja mental ou física, o que ela fez no passado que faz com que ela se prejudique dessa maneira, né? Que ela venha com esse comprometimento. Cada um, na verdade, tem o seu planejamento espiritual de acordo com os seus débitos, né? Então, não dá para a gente pontuar como sendo essas pessoas que vêm com problemas de doença mental como sendo relacionadas às drogas. Não dá para a gente assinar como isso seja certo, né? Porque é muito individual. Isso é suposição minha, sabe? Sim. Quer colocar alguma coisa, Yara? Não, amiga, está bem completo. Então, vamos lá. Falando de criança, continuando falando de criança, que a Patrícia pontuou, a doutrina espírita pode auxiliar no tratamento preventivo e terapêutico da dependência. Então, como pode a doutrina espírita auxiliar? Através das aulas de evangelização, esclarecendo sobre as consequências espirituais dos que utilizam as drogas. Gente, desliga o som aí, por favor. Então, ou seja, as orientações que a gente vai dar, sendo dentro de casa, fazendo nós mesmos as aulas de evangelização para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos afilhados, ou eles indo na doutrina espírita, na evangelização infantil que tem dentro da casa espírita. Independente, é toda a orientação que a gente tem que passar. E explicando o que acontece também. Não só o envolvimento da droga, que faz com que a família, com todo aquele envolvimento social, mas com o envolvimento no plano espiritual também.
o envolvimento com energias mais densas e a existência de espíritos que necessitam das substâncias e dos encarnados para desfrutar das mesmas. Então, é essa proximidade desses espíritos que estão doentes se aproximando das escolhas que você está fazendo, né? No Livro dos Espíritos, na questão 383, o Kardec fala, o espírito durante a infância é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, qual a orientação que a gente vai dar para eles? Então, me fez lembrar a Tatiane falando que a mãe dela tinha que trabalhar durante a noite, deixava as filhas, falou assim, olha, vocês têm que ser responsáveis, porque a subsistência de vocês depende do meu trabalho. Então, olha só a educação que a mãe da Tatiane deu para ela, passando a responsabilidade. Ó, vocês têm que se comportar porque eu preciso disso. Eu preciso que vocês se comportem para a gente continuar vivendo, né? Então, a importância da educação. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, a gente não pode esquecer que a gente já vem com uma tendência e já vem com aquela prova a passar. Então, se eu fui viciado, eu consegui identificar que eu preciso passar por essa prova, por essa expiação. Então, eu vou passar. E é importante que eu me cerque da família que vai me auxiliar a conseguir não cair de novo. Então, a sociedade, o trabalho, os amigos e a família compõem o grupo para fazer com que eu não caia nesse processo de droga novamente. O diálogo em família, o amor e a compreensão entre as pessoas, vivendo os ensinamentos de Jesus, é um poderoso instrumento preventivo e terapêutico em relação às drogas. Esse é o único caminho, na verdade. A terapêutica. O espiritismo ele pode contribuir trazendo as informações sobre o que ocorre no plano espiritual enquanto estamos utilizando substâncias químicas. No plano material, a gente sabe o que acontece, foi tudo falado, a ciência já explicou, né? E no plano espiritual, vem a doutrina para nos contar e nos explicar. E aí tem, no capítulo 15, de Nos Domínios da Mediunidade, relata um trecho assim: um homem maduro, em deploráveis condições de embriaguez, observando o infeliz irmão, achava-se ele abraçado por uma entidade da sombra. Reparamos que a bebedeira alcançava os dois se alimentando, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. A embriaguez era tanto num como no outro. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se mostravam expectantes. Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidos pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Outros aspiravam o hálito de alcoólatras impetinentes. Então, eles se aproximavam bastante e se alimentavam. Como é da lei, cada alma recebe da vida de conformidade com aquilo que dá. Não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Então, eles vão justamente para onde eles vão conseguir se alimentar dos mesmos vícios. Como se transformarão? Perguntou um. E aí Aulus explica: chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajuste no universo. Chamam-se eles a aflição, o desencanto, o cansaço, o tédio
e o sofrimento. Então, essas pessoas, tanto encarnados como desencarnados, eles vão conseguir passar por essas situações e vão conseguir superar? Vão. Só que, antes disso, eles vão passar pela aflição, pelo desencanto, pelo cansaço, pelo tédio e pelo sofrimento. E se os nossos irmãos encarnados resolvessem reconsiderar o próprio caminho, o que seria acontecer? Ah, diz Aulus, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Para isso, precisam despender esforços. Então, aqui, o encarnado, ele consegue se livrar, ele procura ajuda e vai auxiliar, e vai conseguir ajuda e vai conseguir sair dessa. O que ele está fazendo? Ele está auxiliando a si mesmo e auxiliando aquele espírito que estava com ele junto, se alimentando do vício. Então, de certa forma, ele vai auxiliar a si próprio e vai auxiliar aos encarnados que estão próximos se alimentando. E aí, gente? Agora, uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia. Como é que vai fazer para acabar aqui? Porque um dia vai ter um fim, né? Mas a gente não faz a menor ideia. Parece que cada época que passa aumenta mais. Então, mas aí é o indivíduo, Patrícia, é o indivíduo, né? Eu acho que a polícia vai, eles têm programas sociais que vão, que tentam, mas é muito do indivíduo. Eu tenho que tentar conseguir sair dessa. Existem um programa que eles vão e apresentam, eu falo, você não quer se internar, você não quer? Alguns vão, outros não. Então, é o quê? É o livre-arbítrio. Tem saída? Tem. A saída tem, eles precisam ir buscar. Mas, primeiro, eles vão ter que passar por aquela aflição, por aquele cansaço, por aquele tédio, por toda aquela situação. Quando eles chegarem numa situação onde já não aguentam mais, aí eles vão procurar ajuda, seja encarnados ou desencarnados, né? Então, a gente percebe que existe a saída, mas é muito individual. Cada um tem que procurar o seu caminho. É uma tristeza, né? É uma tristeza, né? É uma tristeza, a gente sempre ouve falar assim, né? Oi? E eu sempre ouvi falar isso, que o usuário de crack morre logo, dura pouco. Mas é que tá, parece que aumenta cada vez mais, né, a população lá. O tráfico aumenta, né? E como aparece muito na televisão, aquilo fica muito pontual também, né? Fica toda hora aparecendo, é sempre um grupo grande, eles tentam pegar os traficantes, mas realmente eles vão se infiltrando, né? Então, é difícil. Gente, não mesmo. tem como ali. Ali a situação... desculpa, eu acabei falando sem levantar a mão. Ali é uma situação, eu tenho várias amigas assistentes sociais que trabalham comigo no Instituto Federal, e ali é uma situação que não vai ter fim, né? Ela não vai chegar a ter fim. É sensação mesmo, né? Não vai ter, porque assim, algumas pessoas chegaram, independente, ou seja por meio das drogas, ou por alguma outra situação. Por exemplo, tem uma família aqui na Cruzeiro do Sul, que eu já falei, eu ajudo de vez em quando, e eles não conseguem pagar o aluguel. E uma vez conversando, assim, não deixa de ser um alento a droga, porque faz com que você esqueça seus problemas por uns tempos, né? Então, assim, mesmo aqueles que ainda não entraram para as drogas, uma hora ou outra vão acabar entrando, né? Então, assim, existe uma dicotomia aí muito grande, porque eles acabam indo para um reduto, limparam um pouco ali a Princesa Isabel. Eu sei porque meu marido trabalha ali todos os dias, né? Então, o comércio ali fica bastante prejudicado, mas eles vão para outros lugares. Assim. Então não dá para a gente colocar todos dentro de um espaço para tentar cuidar? Aí entram os direitos humanos, assim, alguns não querem mais esse tipo de vida. Então, justamente, alguns não querem, eles não querem. É isso. Então, se eles não querem, como é que você vai forçar? Você não pode forçar. Exatamente. Pela lei não pode. E também não vai resolver, porque se ele está indo, ele não está ainda naquele ponto de que eu preciso de ajuda,
porque o organismo dele ele não consegue superar o vício, né? Aquela necessidade. Ele sabe que ele vai passar por sufoco para poder se desintoxicar. Ele sabe que vai passar por isso, e aí ele não quer. E aí, como ele está frágil... Não é nem só... É isso. E às vezes não é nem só o drogado. Vamos pensar naquele morador de rua que já não usa mais droga, por exemplo, está só no álcool, né? Que é um alento. Tem uma amiga, uma das minhas amigas, ela faz um estudo sobre isso. Depois de 10 anos na rua, a pessoa perde o que se chama de civilidade. Você não consegue resgatar mais. É muito, muito, muito difícil. E aí, se a gente parar para pensar que a gente tem crianças nascendo na rua, como é que a gente faz, né? Então, são crianças que cada vez também não vão ter civilidade. E aí, assim, a minha preocupação o que a gente pode fazer para tentar dar um pouco de alento? Não sei, a gente fica... ir lá, conversar, falar, explicar, tentar... Não sei, né? Eu acho que não é justo... A pandemia, ela aumentou a quantidade de pessoas que foram para a rua. Sim, muitos. E aí, isso, com o problema social, com o problema de trabalho, com o problema de desemprego, isso aí tomou uma proporção. Eu acho que eu tenho esperança de que a situação vai melhorar, né? Então, eu acho que a situação vai melhorar. A situação melhorando, as pessoas, às vezes, ainda num período curto, elas conseguem se recolocar, conseguem voltar para o trabalho, conseguem ter uma moradia um pouco mais digna, né? Então, eu acho que ainda a gente pode acreditar que isso vai acontecer, né? Que a situação econômica vai melhorar, porque está muito ligado à questão econômica também, né? Que eles foram... Então, é uma questão social. Então, o que a gente pode fazer, a nível de ajudar, de alguma maneira, nos alimentos, nas roupas, é o que a gente pode fazer. A prece também, a gente sabe que é um caminho muito, muito importante, né? Para elas poderem receber essas vibrações de amparo, né? De força espiritual que Jesus sempre nos manda, né? E é o que a gente pode fazer, né? A princípio, né? Eu acho que mais do que isso a gente não pode fazer dentro do nosso núcleo, né? De poder, né? Que a gente pode até um determinado ponto, né? Posso fazer uma colocação? Por favor. A gente sempre fica no sofrimento, né? Por ver as pessoas passando por isso, e de fato a gente tem que sofrer mesmo, porque é muito triste ver isso. Só que a gente não pode esquecer que muitas vezes foram esses nossos irmãos que pediram para passar por essas provas. Então, existe uma razão de tudo isso acontecer, e nada foge aos olhos de Deus. Então, a gente tem a esperança de que as coisas vão chegar num ponto de perfeição, porque assim Deus quer, né? Vamos continuar firmes nas nossas preces, na nossa ajuda caridosa com alimento, com roupa, com agasalho. Para mudar tudo isso, como todos vocês disseram, tem que ter a vontade de cada um. E a gente também não sabe o que foi que eles escolheram e o que foi que eles fizeram em vidas anteriores. Então, tem tudo isso que a gente não pode deixar de avaliar quando pensa nessa situação pavorosa. Agora, por que será que eles escolhem essa aprovação? Não, eu não vou saber te responder isso, porque alguma coisa foi feita em vidas anteriores, né? A gente normalmente passa por expiações ou provas que a gente causou, né? Podem ter sido médicos, podem ter sido pessoas que ministravam drogas para seu benefício próprio. A gente não sabe, a gente não tem como saber isso. Pelo menos ainda não foi dito para a gente o porquê. Mas são provas bem difíceis. E um espírito que escolhe passar por essa prova, a gente tem que pensar que não deixa de ser uma reencarnação de coragem, né? Então, vamos fazer mais um pouquinho, já está terminando. É possível recuperar-se da dependência química. O que é necessário? Então, a gente estava falando, né? Vontade, primeira coisa, eu preciso querer sair dessa. Apoio de profissionais da área da saúde, médicos e psicólogos. Mas o primeiro ponto, eu tenho que ter vontade.
Depois eu tenho o apoio de grupos como os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos. Eu tenho o apoio da religião. Utilizadas em conjunto, existem maiores possibilidades de resultado positivo. Então, juntando todos esses aspectos. A capacitação para o convívio social. A partir do momento em que se está se recuperando, o dependente começa a se reabilitar para um novo convívio com a sociedade, voltando lá no começo, a sociedade, o trabalho, os amigos e a família. De uma forma renovada, com maiores possibilidades de obter êxito nos seus empreendimentos. É o apoio também da sociedade nesse momento. É importante também que a sociedade ofereça novas oportunidades para o dependente. E aí, o principal é você aprender a dizer não. O melhor caminho para resolver um problema é a prevenção, é você não entrar. É importante aprender a dizer não às drogas. Quando falamos não às drogas, estamos dizendo sim à vida. Sim à saúde, sim à possibilidade de crescimento espiritual e sim à nossa integridade como espírito imortal, mantendo o nosso perispírito livre. Comprometimentos pretéritos. A maior parte dos envolvidos com drogas são espíritos que trazem impressos em seu perispírito o comprometimento de vidas passadas. Esse comprometimento traduz o que chamamos de tendências, que não significam predestinação. Então, eu vou ter a minha tendência, mas eu não é porque eu fui na outra encarnação drogado que eu vou ser nessa. Eu não sei o que eu fiz no meu plano espiritual, o que eu consegui evoluir e o que eu quero nessa próxima encarnação. Ninguém está predestinado a ser um dependente químico. Esta foi uma escolha feita conscientemente ou não, em determinado momento da vida física. A minha escolha, livre-arbítrio. E aí vem a explicação dos espíritos. O que orienta espírito na escolha das provas? Era a dúvida da Patrícia. Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então, eu escolho qual é o tipo de prova e expiação que eu quero ter nessa próxima encarnação. Eu sei que a minha última encarnação foi pesada e eu estou tendo a oportunidade de encarnar. Então, se eu estou tendo essa oportunidade de encarnar, eu vou escolher bem a escolha, vou fazer uma escolha assertiva para poder passar, para poder dar um passo na minha escada evolutiva. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações, que é o que observou a Yara, para tentar suportá-las com coragem. Continuando no Livro dos Espíritos. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Então, ou seja, eu fiz, eu escolhi, eu danifiquei meu perispírito, eu vou ter que fazer um outro acerto. Eu vou ter que passar por outras situações para conseguir purificar esse meu perispírito. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e que peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então, quando eu conseguir entender que eu preciso de ajuda e sair dessa, eu sou atendido. Foi o que aconteceu com o André Luiz. E a genética tem alguma coisa a ver? Disse que o alcoolismo é uma doença genética. À luz dos conhecimentos espirituais, o espírito com predisposição ao álcool traz de encarnações passadas esse hábito
impresso em seu perispírito. Isso a gente já sabe. O gene pode ser considerado a região por intermédio da qual a energia vital atinge a matéria, influenciando no mecanismo de herança e comando celular. Informações do perispírito penetram na energia vital do núcleo das células, atingindo os genes e os cromossomas. Ao reencarnar, o espírito influencia o espermatozoide, que tem a mesma energia vibratória dele. Assim, a providência divina permite que, se o espírito tiver vontade de voltar a usar alguma substância química, o seu corpo físico lhe permitirá isso. Se ele quiser. A obsessão. Alguns casos de drogatização podem ser estimulados pelo assédio incessante de espíritos desencarnados. Então, o que é que acontece? No meu gene, já tem aquela coisa que eu posso, já tem aquele vício que eu posso ter trazido. E aí, se eu der chance, os obsessores vão me intuir para eu conseguir cair nele de novo. Principalmente se eu baixar as minhas vibrações. E esta aproximação, porém, se faz muitas vezes por estímulo inicial do encarnado. Eu vou chamar o obsessor? Vou, desde que eu tenha as vibrações negativas, que se deixa envolver por influências externas do seu dia a dia, podem ser os amigos, a sociedade, o trabalho, buscando a droga, uma fuga ou prazer não obtido até este momento. E a prece pode ajudar? Lógico. Por que buscar nas drogas uma alternativa para o fim do sofrimento, ao invés de buscá-la na prece? Porque é menos trabalhoso. É só engolir um comprimido e o trabalho está feito. Então, naquela hora que a vontade vem de fumar, de beber, de me drogar, se eu conseguir fazer uma prece nessa hora, eu vou conseguir fazer diminuir aquela vontade. Vai me afastar dos obsessores que estão se alimentando daquilo. Seguir o orar e vigiar requer atenção constante, dedicar-se a alguns momentos durante o dia para refletir nas atitudes. O que pode ser feito para modificar uma determinada situação, uma determinada desejo que já está vindo junto. A prece auxilia. E o Evangelho no lar? Medicamento eficiente para tratar diversos problemas. Na dependência química, auxilia aos dependentes, aos familiares envolvidos e aos espíritos que os perseguem. Então, todos são envolvidos nas lições de Jesus. Alguma dúvida? Então, eu vou finalizar com uma historinha agora. A ferramenta do diabo. Foi anunciado que o diabo deixaria seus trabalhos e ofereceria suas ferramentas para qualquer um que desejasse pagar o preço. No dia da venda, elas foram expostas de uma maneira atraente. A malícia, o ódio, maus desejos, inveja, ciúme, sensualidade, fraude e tantas outras, todas ali expostas, para quem quisesse comprar. Todos os instrumentos do mal estavam lá, cada um marcado com o seu preço. Separado do resto, encontrava-se uma ferramenta de aparência inofensiva, que, apesar de estar usada, tinha preço superior de todas as outras. Alguém perguntou ao diabo o que era. É o desânimo, respondeu ele. Nossa, mas por que ela está tão cara? Por quê? Respondeu o diabo. Ela me é mais útil do que todas as ferramentas. Com ela, eu sei entrar em qualquer homem e, uma vez no interior dele,
posso manobrá-lo da maneira que melhor me convém. Essa ferramenta está usada porque eu a utilizo com quase todo mundo e pouquíssimas pessoas sabem que ela me pertence. É supérfluo acrescentar que o preço fixado pelo diabo para o desânimo era tão alto que a ferramenta nunca foi vendida. O diabo é sempre o proprietário e ele continua a utilizá-la. Está no livro A Luz Dissipa as Trevas, e quem escreveu essa historinha foi Perpétua Avance. Então, gente, quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. André Luiz. Muita luz, boa noite e boas férias. Interromper o compartilhamento aqui. Bem. Verdade, hoje é o aula. último dia, né? Quando a gente volta? Excelente aula. Ótima aula. Última aula do semestre. Do semestre, é. Quando que a gente volta? Me perdi nisso. 3 de agosto. Tá. Vou marcar, porque senão eu vou esquecer. Dia 3 de agosto. Para isso que vocês recebem cronograma, viu, gente? É que eu esqueço de marcar. Dia 3 de agosto. Para isso que vocês recebem cronograma. Pegadinha, né? Aham. Gente, vai fazer as vibrações a Rosa, não é isso? E eu mesmo. Rosa, você viu que o pessoal colocou vários nomes no chat? Não, não vi, tá vendo? Então, peraí. Peraí que eu repito. Eu vou olhar agora, não precisa nem falar. Eu acho que eu consigo. Eu estava tão absorta aqui aqui. A Vânia pediu. Não sei mais quem que pediu, que o da Vânia acho que foi Eu vou mandar, eu posso mandar um pelo WhatsApp para você, que foi a Sheila que mandou. Pode ser, Rosa? Pode falar, fala aí. Fala agora o problema é que é um nome japonês. Vai me deixar no sufoco aqui. Manda. Posso mandar? Pode, eu vou olhar agora. Tá bom, peraí que eu não mandei ainda. Rosa, você pode vibrar pelo pai da Beth? Ele está hospitalizado. Eu não sei se ela pediu ajuda para ele essa semana, mas ele está no hospital e ela está no hospital com ele, tá assistindo a aula pelo celular. Tá. Só peça pelo pai da Beth, porque eu não tenho o nome dele. É Elizabeth Casparian. O pai é Girair Casparian. Girair Casparian. Pronto. Já mandei. É Cas ou Gás? Cas, com K. K. Rosa, você pode pôr mais um nome aí? Posso. Raquel Erquete. Erquete? Erquete. Tá. Erquete. É pela saúde dela. Vocês ficaram muito quietinhos nessa aula, hein? Eu tô olhando. Você falou. Pensando. Essas aulas fazem a gente ficar muito reflexiva. Muito. Verdade. Quem mais quer? Alguém me chamou aí que eu estava escrevendo? Não, eu perguntei se você conseguiu anotar todos os que estavam no chat, senão eu ia te ajudar. Anotei todos. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E falta esse que é em japonês aí. Será que eu vou saber falar? Deixa eu... Agora a bola é sua. Agora o problema é meu. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas. Qual chat que você pôs, Luzia? Aqui Não, no nosso? Eu pus no teu no seu WhatsApp particular.
Ah, no particular. Ah, Luzia, eu estava procurando no do grupo. É para ter posto no grupo, é verdade. Não, não tem problema, não. Já achei aqui. Nossa Senhora, meu você Deus viu? do céu. Você fez bem em colocar, viu? Bom, eu vou deixar até aqui aberto, porque... Mas não faz mal, que a intenção é que importa. Com certeza, com toda certeza. Eu acho que a intenção é sempre fundamental, né? Então, meninas e meninos, vamos finalizando. Não, você, só continuar uma coisinha que você falou da gente ficar quieta. Eu não sei, mas eu acho que assim, são todas questões que já passaram pela cabeça da gente, né? E que faz com que, ao mesmo tempo que você já tenha lido alguma coisa e tudo mais, você falando, a gente vai, sabe, tipo, vivenciando, relembrando as histórias e vai ficando... Você falou, você olhou no chat? Não, não olhei, eu estava tão envolvida e pensando em tantas situações, né, que viajei, né? Mas agora eu já peguei tudo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Depois a gente passa os últimos recados depois, né, Yara? Uhum. Então, tem a Rosa e a Cida, né? Que a Cida vai fazer a prece final. Então, vamos lá. Vamos com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez reunidos, agradecendo por esse semestre, por cada reunião, por cada aula, por cada empenho de todos os alunos tiveram durante esse período, agradecendo a espiritualidade que sempre nos acompanha, nos intui, nos orienta na elaboração das aulas, agradecendo pela participação dos alunos, que sempre estão presentes, com alegria, com interesse e com o desejo de cada vez conhecer mais profundamente os ensinamentos de Jesus. E assim a gente conseguindo, a cada aula, a cada momento, a cada evangelho, conseguir se melhorar através das orientações. Vamos envolver com muito carinho a Rosa, que fará as vibrações, e a Cida, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Aproveitando esse momento, vamos vibrar, vamos emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade e alegria. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade do nosso planeta. Vamos vibrar pela expansão e vivência das mensagens de Jesus em todos os lares. Pela saúde dos enfermos e hospitalizados, pelos doentes do corpo, da alma e do espírito, pelas famílias que passam por qualquer tipo de necessidade, por nossas crianças, nossos jovens e nossos velhinhos, pela iluminação dos espíritos sofredores, por nossos vizinhos, amigos e familiares. Vamos vibrar por Moacir Pereira da Silva, Tiago Tardelli e Viviane, ambos por problema de álcool. Por Giraí Casparian, Roseli Portela, Raquel Erquete, saúde, Gerson de Oliveira, Idir Martim Arsêncio e, vamos lá, o Taco Tsukahara Takanshi. Espero ter falado certinho, mas que as nossas vibrações cheguem a essas pessoas e que elas possam, de alguma forma, equilibrar cada uma delas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, agora, nesse mesmo espírito, né, de gratidão, de harmonia, de paz, de tranquilidade, vamos realmente agradecer a Deus por essa oportunidade,
agradecer por estarmos aqui reunidos todas as quartas-feiras, com esse aprendizado maravilhoso para as nossas almas, para os nossos corações, para as nossas mentes, que nós consigamos aproveitar a cada dia esses ensinamentos, utilizando-os na nossa vida cotidiana, com os nossos familiares, primeiramente, depois com todo o nosso entorno, e que não nos esqueçamos de todos esses irmãos, como bem disse a Yara, são todos nossos irmãos, que passam por esses desafios tremendos dos vícios em geral, das drogas, do alcoolismo, enfim, de distúrbios outros, a gente sabe que são tantos que desequilibram. Essa mensagem final que a Luzia nos leu, nos faz refletir fortemente sobre o nosso compromisso, sobre a importância da nossa vigilância diariamente, em todos os segundos, para que nós possamos nos elevar, não nos deixar abater pelas vicissitudes da vida, pelos desafios que a gente sabe todos temos, e poder orar por aqueles que não têm essa oportunidade de estar recebendo esse bálsamo, né, do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, das mãos de Maria, esse bálsamo de luz que o Espiritismo tem nos dado, né, na nossa alma, nas nossas vidas. Agradecer muito a Luzia e a Yara por este semestre, agradecer muito todos os amigos, não é por um acaso, certamente, que estamos todos reunidos, né, no mesmo grupo, na mesma oração, aprendendo uns com os outros, refletindo. Então, vamos agradecer esse semestre maravilhoso e pedir a Deus que nós estejamos firmes nesse segundo semestre, aprendendo cada vez mais e podendo dar um passinho no nosso processo evolutivo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que todos tenhamos férias maravilhosas. Amém. Né? E todos nós tenhamos Isso. férias entre a terra e o céu. Você conseguiu admitir? Não, e a vida continua. E a vida continua, a vida viu? continua. Gente, conseguiu admitir a Elaine novamente, que ela estava pedindo aqui para entrar. Deixa eu ver. Eu já admiti, ela já entrou. Então eu estava com os olhos fechados acompanhando a sua prece e não reparei. Não, tá bom. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou liberar o questionário e depois eu vou passar individualmente quantos questionários e quantas faltas vocês tiveram no semestre, tá? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, as aulas retomam no dia 3/8, às 18 horas, tá bom? Vocês já estão acostumados a fazer a prova do livro, né? O estudo do livro não vai ser diferente do primeiro. Então, anotem tudo que vocês puderem na leitura, nos capítulos, nos resumos que vocês fizerem à parte, para levar para a prova e para levar para a gente conversar depois nas 2 aulas de estudo do livro. Tá bom? Tá bom. É isso, Luzia. É isso mesmo. E sempre o mais importante é que nas questões que a gente for elaborar, a gente não vai querer perguntar o personagem e tal, não interessa. A gente quer o mais importante da história para a nossa vida. O que esse livro vai trazer de importante para mim, né? Porque é por isso que a gente lê. Né? Na verdade, todos os livros de todo tipo, a gente tem que fazer isso, né? Tirar a essência do livro e jogar na nossa vida para a gente aproveitar. Né? Então, a gente tem que fazer a leitura também com os personagens, porque o Costa ele vê isso, o Costa quer ver se a criatura leu. A criatura tem que ler. Sim. E aí, o nosso estudo é o que você vai tirar de essência do livro que vai te ajudar na caminhada, né? Porque o André Luiz teve essa missão, né? De passar esse recadinho. Não, eu estou escrevendo, o Chico está escrevendo aqui para mim, que é para você aproveitar alguma coisa. Presta atenção. Vocês prestem atenção. Estou fazendo parte, vocês façam a de vocês, né? É isso.
Então, Tá gente, bom, que as gente. férias de vocês sejam maravilhosas, viu? Descansem, leiam bons livros, curtam Obrigada. cinema, teatro, viagem. Que Deus abençoe todo mundo, que todo mundo melhore Amém. da Covid, da gripe, Deus quiser, de tudo que estiver rolando, tá com bom? certeza. E qualquer Então, coisa que fiquem com vocês Deus. quiserem é só mandar um WhatsApp para nós que nós estamos aqui, né, Yara? Tá bom. Isso. Não Boas adianta, férias. Obrigada, não adianta viu? insistir com a Evelina, tá, Sônia? Tá bom. Ó, já estou